Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Tratando esta semana do tema a seita adventista. Seita dentro da expressão de Atos capítulo 24, versículo 14, onde o apóstolo Paulo, quando os discípulos de Jesus, que se tornaram apóstolos, e todos os seus seguidores, que formavam a primeira igreja constituída, que era conhecida como a Igreja do Caminho, chamada de seita, o apóstolo Paulo diz que é através desta seita que eu sirvo a Jesus Cristo segundo a palavra de Deus, seguindo a lei e os profetas. E é desta maneira, com este intuito, que nós também vamos seguindo a palavra de Deus, seguindo a Deus dentro dos seus propósitos para todos nós, compreendendo que Ele sempre tem o que há de melhor para nós. Quando nós falamos a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é comum uma ou outra pessoa ter esta perspectiva de seita e as pessoas falam sem ter conhecimento do que realmente significa a palavra e trazendo um desmérito ou querendo trazer um desmérito à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é o caso. Nós somos cristãos, cooperadores do Evangelho, não somos exclusivistas, não temos a perspectiva de que somente adventistas do sétimo dia são salvos e estarão no reino de Deus. Não é esta a doutrina da igreja, não é esta a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora, dentro da perspectiva de fé, nós buscamos integridade, fidelidade com o Senhor. E como eu disse desde o princípio, nós temos problemas, não somos perfeitos, nenhuma igreja é perfeita porque é constituída de seres humanos. E pessoas não são perfeitas, são imperfeitas porque todos nós fomos corrompidos pelo pecado e temos as dificuldades de compreensão, de relacionamento, temos grandes dificuldades de compreender a espiritualidade e vamos buscando conhecer cada vez melhor, interpretar da melhor maneira possível e colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. E é desta maneira que todo cristão, independente da sua expressão de fé ou do seu vínculo denominacional, são cooperadores do evangelho, porque todos estão fazendo com o intuito de fazer o melhor para Deus. Agora, também, em todas as igrejas, em todas as denominações, existem pessoas boas, pessoas más, existem pessoas que são de fato cristãos, existem aqueles que só são denominacionais, religiosos, muitas vezes voltado para o legalismo ou para a acusação, apontando o defeito dos outros e esquecendo do amor de Deus. Temos pessoas, né, de má fé. Por quê? Porque dentro da expressão da casa de Deus, nós não podemos fazer acepção de pessoas. E todos os que estão ali têm a oportunidade de reconstrução, de regeneração, de reconciliação com Deus. Então, se há uma pessoa que está cometendo algum erro, tem alguma postura inadequada, que é em desacordo com a palavra de Deus, ele deve buscar corrigir a sua postura de vida. Ele deve compreender que aquela atitude, o seu jeito de ser, não o faz um cristão. E ser membro de uma igreja, seja da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou qualquer outra igreja, ser membro de uma igreja não faz uma pessoa ser salva, não faz uma pessoa ser filho de Deus. A palavra de Deus nos diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus têm os frutos do Espírito em si, revelam nas suas atitudes, na sua postura, na sua palavra, os frutos do Espírito Santo. O amor, a paz, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, o arrependimento. Então, nós temos
que nos portar de acordo com aquilo que nós já conhecemos e continuar perseverando na fé, como fala Apocalipse capítulo 14, quando diz que aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que são de fato parte do reino de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E é desta maneira, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, é que nós seguimos e pautamos a nossa vida. Agora, temos que lembrar, né, em todos os lugares, né, nós temos dificuldades, temos problemas, e temos que lembrar que a igreja, ela não é fiscalizadora e não obriga ninguém a fazer nada, porque o próprio Deus não é assim. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é orientadora, ela orienta para o bem. Agora, fazer o bem e desprezar o mal é decisão de cada um. Deus não obriga e nem castiga, mas ele está tratando de reconciliação, de restauração, de regeneração para a oportunidade de salvação e de vida eterna. Então, nós temos que pensar no propósito de Deus para todas as coisas. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos à salvação, mas tem pessoas que não querem seguir por este caminho e Deus não vai obrigá-lo. Tem pessoas que rejeitam a Deus totalmente, não seguem a palavra de Deus e também não são castigados. São pessoas bem-sucedidas nos seus negócios, no seu trabalho, têm a sua vida bem-sucedida, deve desfrutar o melhor desta vida, porque se ele rejeita Deus, esta é a única vida que ele terá. Então, ele deve aproveitar o melhor desta vida. Agora, nós vivemos bem aqui porque temos o melhor das bênçãos de Deus proposto para cada um de nós, vivemos excelentemente bem aqui e ainda temos a garantia da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. Este é o propósito de Deus. Agora, o próprio Deus, ele coloca na Bíblia que ele colocou diante de nós a vida e a morte. Ele espera que nós escolhamos a vida, mas é decisão de cada um o que ele vai escolher, a vida ou a morte. E é assim que também a Igreja de Cristo deve tratar. Cuidar das pessoas, acolher, abraçar, orientar dentro da palavra de Deus, mas nunca obrigar a pessoa a fazer aquilo que ele não quer. Nós orientamos segundo a palavra de Deus. Agora, a decisão de transformação é ele com Deus. Eu não tenho que acusá-lo, eu não tenho que destacar os seus problemas, as suas dificuldades. A casa de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está aberta para qualquer um que queira participar conosco dos nossos cultos, que queira aprender mais da palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo continue guiando a sua vida. Mas nós não vamos obrigar a ninguém a seguir os padrões de doutrina que a Bíblia coloca, apenas vamos ensinar aquilo que Deus tem nos apresentado. E um desses detalhes está a respeito do sábado, que é tão falado, tão discutido. Por que que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado? Será que é por causa do judaísmo? Será que é porque o povo judeu guardava o sábado e aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja judaizante que está restaurando esta ideia do judaísmo através do sábado, através das prescrições alimentares? Não é isso. É porque nós compreendemos biblicamente que todas as leis de Deus e os direcionamentos de Deus, ele foi dado para a humanidade. O povo israelita, o povo de Deus, ele foi colocado como referência para a humanidade. E isto deve ser todo cristão. Referência para a humanidade, não para um grupo especificamente. Lembre-se do que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Não é só Israel, não são só os judeus. Então, são apenas os hebreus, né? Já que Abraão é da terra de Ur dos Caldeus, da região de Hebrom, e por isso os hebreus, né, começam
dali por causa da região de Hebrom. Depois é dividido as tribos de Israel, e vem da linhagem de Jacó, que passa a se chamar Israel, e nós temos as 12 tribos, entre as 12 a tribo de Judá, que traz essa perspectiva dos judeus. O próprio Jesus era um judeu da linhagem da tribo de Judá. Então, o que nós temos, né, são referências. Nós temos a Jesus Cristo como referência e nós, como cristãos, devemos ser referência para aquele que quer buscar reconciliação com Deus, religação com Deus, aquele que quer o perdão dos seus pecados, aquele que quer construir uma nova vida pautada pelo bem daquilo que Deus tem apresentado através da Bíblia. É por isso que o apóstolo Paulo, também falando a Timóteo, na sua primeira carta, ele diz a Timóteo: torna-te ti mesmo padrão das boas obras. E é isto que nós devemos ser como cristãos, padrões de boas obras. E é isso que nós procuramos ser. Com relação ao sábado, nós temos o texto de Gênesis, capítulo 2, e olha, nós estamos em Gênesis, no capítulo 2, ainda antes do pecado, né? Então, Gênesis, capítulo 2, logo que Deus terminou de formar, de criar todas as coisas, né? Deus, o Criador de todas as coisas, quando ele terminou, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1, olha o que diz o texto. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, observe que aqui Deus acabou de criar todas as coisas. Não existia povo judeu, não existia israelita, não existia judaísmo, não existia hebreus, não existia nada disso. Deus, ele trouxe a referência da guarda do sábado já na criação. Então, na criação, ele fez 3 coisas no sábado. Ele criou tudo em 6 dias, e no sétimo dia, ele abriu um espaço, um tempo, e no sétimo dia, o que diz o texto aqui? Ele fala, né? E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Então, a primeira coisa que Deus faz é descansar. O que significa descansar? Espairecer, se livrar das preocupações, ter prazer naquilo que foi construído, desfrutar daquilo que foi construído. Então, é isso que Deus está fazendo no sábado, ensinando que nós devemos fazer da mesma forma também. Por que se chama sábado? Não, o próprio texto fala no sétimo dia. Né? No sétimo dia, ele descansou, né, de toda a obra que tinha feito. O segundo passo, no versículo 3, fala que ele abençoou Deus o sétimo dia e santificou. Abençoou. Abençoou, o que é abençoar? Abençoar é falar bem. Quando o filho pedia a bênção para o pai, para a mãe, bênção pai, bênção mãe, e os pais respondiam, Deus te abençoe. Então, pedir a bênção é pedir que se fale bem da pessoa. Pai, mãe, fale bem de mim, bênção, pai. E aí a resposta do pai e da mãe era, Deus te abençoe, que Deus tenha motivo para falar bem de você, que Deus fale bem de você. Agora, para Deus falar bem de você, depende de você, da sua postura, da sua integridade, da sua fidelidade, daquilo que você pauta e conduz a sua vida. Então, o que Deus fez? Deus abençoou o sétimo dia. Ele falou bem do sétimo dia. Por quê? Porque é um dia de paz, um dia de descanso, um dia de desfrutar daquilo que foi construído durante toda a semana.
E não só isso, ele santificou. O que é santificar? Santificar é você separar, tratar de uma maneira diferenciada. Então, é isso que nós fazemos no sábado. Nós abençoamos, descansamos e santificamos. É isso que o adventista faz. Mas isso não era para ser para os judeus e nem só para os adventistas. Isto é para ser para toda a humanidade. Você já imaginou se toda a humanidade, quando chegasse o sábado, ele descansasse, desfrutasse com alegria do que ele conquistou durante a semana, compartilhasse a felicidade com a família, o marido com a mulher, o casal com os filhos, vivessem com alegria, com harmonia, com felicidade. É isso que nós fazemos. Porque depois Jesus mesmo vai explicar que o sábado foi criado por causa do homem. Nós precisamos descansar, nós precisamos espairecer, nós precisamos desfrutar das bênçãos conquistadas durante a semana, de tudo aquilo que Deus nos abençoou. Isto é o sábado. E dentro desta perspectiva do sábado, nós desfrutamos do melhor que Deus tem para nós. Agora, por que eu não guardo o domingo? Por que eu não guardo a segunda-feira? Por que eu não faço isso em outro dia? Porque nós, como adventistas do sétimo dia e como cristãos, nós seguimos aquilo que é prescrição bíblica. Então, o que o texto fala desde Gênesis? Ele fala que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. E ele pediu para que nós fizéssemos o mesmo no mesmo dia. E é por isso que nós fazemos. Olha o texto aqui de Êxodo, capítulo 20, onde nós temos os 10 mandamentos. Então, Êxodo, capítulo 20, né? Observe aqui o versículo 8. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Olha o que Deus ordena para a gente. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Observe que aqui em Êxodo ele está se referindo novamente à criação em Gênesis e dentro da mesma perspectiva. E o mandamento que vem logo em seguida no versículo 12 é honra teu pai e tua mãe. Então, nós temos um Pai Celeste. Lembra que Jesus nos ensinou a orar assim? Pai nosso que estás no céu. E nós devemos honrar o nosso Pai. E honrando o nosso Pai, nós obedecemos o que ele mandou. E ele mandou que nós descansássemos no sétimo dia. Tem pessoas que falam, mas a palavra sábado na Bíblia não é o dia da semana, é Shabat, que quer dizer descanso. Sim, nós não descansamos no sábado porque ele se chama sábado. Nós descansamos sábado porque Deus ordenou que nós descansássemos no sétimo dia. E sábado é o sétimo dia. Se você quiser trocar a palavra do texto de sábado para descanso, pode trocar, não tem problema nenhum. No original hebraico é assim. Olha como que fica o texto. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha. Observe que não muda nada no texto. Se você trocar a palavra sábado pela palavra descanso, porque o foco é descansar no sétimo dia, segundo a prescrição divina. E é isso que nós, como adventistas do sétimo dia, fazemos. Nós temos muitos outros textos na Bíblia falando a respeito disso. Temos Isaías 56, que fala a respeito da promessa daqueles que guardam o sábado, daqueles que
santificam o sábado. Então existe uma bênção especial de Deus, que nós agradecemos a Deus com isso. Por isso, Isaías 56, o versículo 2 em diante, ele diz: Feliz é o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, o descanso, né? E guarda a sua mão de cometer algum mal. E ele fala, no versículo 4, assim diz o Senhor: aqueles que guardam os meus sábados, o descanso, e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial melhor do que filhos e filhas, e um nome eterno, né? E um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Essa expressão, que eu darei algo melhor do que filhos e filhas, é porque neste tempo, filhos e filhas era garantia de que alguém iria cuidar dos pais na velhice. E Deus está falando: se você guardar os meus sábados, se você guardar a minha aliança, mesmo que você não tenha filho, sou eu que vou cuidar de você, sou eu que vou te amparar, e vai ser um cuidado melhor do que se fosse filhos e filhas. Então é isso que Deus promete para todos nós. E também, né, dentro do nosso pouco tempo, do nosso pouco espaço que nós temos aqui, né, no programa da rádio, porque a gravação é limitada pelo tempo do programa da rádio, nós temos também uma perspectiva muito importante. É uma das pessoas que eu mais admiro, né, e tenho, né, de fato, uma relevância muito grande, e deve ser assim mesmo dentro da Bíblia, é a pessoa de Maria, a mãe de Jesus. A mãe de Maria, é claro que Maria não era uma mulher comum, no sentido de buscar a santificação, de buscar a Deus, de ouvir as orientações de Deus e aceitar a missão de Deus para ela, que é ali gestar o Filho de Deus, que foi concebido a ela pelo Espírito Santo. Então, nós temos Maria como uma mulher extraordinária, uma mulher diferenciada, né, dentro da perspectiva bíblica e dentro da historicidade, né, sendo ela a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Agora, com toda a reverência e com toda a admiração que eu, particularmente, né, tenho com relação a Maria, observem o que acontece na trajetória de Maria e a integridade dela com o mandamento de Deus com relação ao sábado. Ela era a mãe de Jesus, e Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o Filho de Deus que foi gestado, né, através dela e veio através do Espírito Santo. Mas observe, na morte de Jesus, que foi numa sexta-feira, observe o que acontece no texto de Lucas, capítulo 23, o versículo 50 em diante. Aqui nós já temos a morte de Jesus e vai haver o sepultamento. É sexta-feira, José de Arimateia pede para retirar o corpo de Jesus da cruz, mas ele tem que ser preparado para o enterro. Só que já está chegando o sábado, que é o dia do descanso. E olha o que fala aqui, Lucas, capítulo 23, versículo 50 em diante, o texto diz assim: Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho, e depois depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. Dia da preparação é como se chama sexta-feira, né? Dia da preparação, porque é preparação para o sábado. Então, o texto aqui, versículo 54, era o dia da preparação. E começava o sábado. As mulheres tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como fora depositado o corpo ali.
Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos para embalsamar o corpo de Jesus. E olha o final do versículo 56. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, observe o que foi feito. Mesmo Maria, a mãe de Jesus, e as outras mulheres que estavam ali, elas foram preparar os bálsamos para preparar o corpo de Jesus, mas já era o final da tarde da sexta-feira, estava chegando o sábado, que começa no pôr do sol da sexta-feira, e ao invés delas cuidarem do corpo, delas tratarem do corpo, que era a proposta inicial, por chegar o sábado, o sétimo dia, o dia do descanso, o texto aqui fala que elas descansaram segundo o mandamento. E não, então, nem diante da morte do próprio filho Jesus, Maria não quebrou o mandamento do descanso do sábado. E se Maria não quebrou o mandamento do descanso do sábado, tendo Jesus como filho, por que que nós quebraríamos? Por que que nós não guardaríamos o sábado? Maria tinha todos os motivos para não guardar o sábado. Maria tinha todos os motivos para embalsamar o filho, mesmo que já tinha chego o sábado, que já estava entrando o sábado. Era o filho dela, era o filho de Deus, era o Deus encarnado que morreu pelos nossos pecados. Ela tinha todo o direito e todos os motivos de fazer, mas mesmo assim ela não fez, porque ela não quis descumprir o mandamento. Ela não poderia quebrar o mandamento de Deus por causa do seu filho, mesmo que o seu filho fosse o próprio Deus. Então o texto fala que eles descansaram no sábado segundo o mandamento. E olha como começa o capítulo 24, no versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, que primeiro dia da semana que é esse? Domingo. No primeiro dia da semana, foram elas ao túmulo levando aromas preparado e encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio e não acharam o corpo de Jesus. Observem a bênção que Maria recebeu. Ela cumpriu o mandamento guardando o sábado. Como estava o corpo de Jesus quando foi tirado da cruz? Estava moído, estava retalhado, estava horrível, era uma cena muito triste e horrível de se ver. Você imagina se Maria tivesse rompido o mandamento e fosse embalsamar este corpo do próprio filho, todo retalhado, moído pelas nossas transgressões. Mas ao invés disso, ela guardou o sábado, segundo o mandamento. No domingo, quando ela chegou no túmulo, o túmulo já estava vazio. E quando ela encontrou com Jesus, já encontrou ressuscitado e já com o seu corpo totalmente restaurado, tendo apenas nas suas mãos e nos pés as marcas dos pregos, mas já tinha o seu corpo restaurado. Então, a obediência de Maria trouxe a bênção dela não cuidar de um corpo morto e retalhado, mas de encontrar o seu filho ressurreto. E ali, na verdade, ela se torna filha do seu filho, né? Maria, ela passa a ser filha do seu filho, compreendendo a importância dentro da ressurreição, né, do seu filho como salvador do mundo. Então, Maria tem a sua importância, né, mas nada supera a Jesus Cristo. E, apesar de Jesus ter ressuscitado no domingo, de Maria ter chego ali no domingo já não encontrando mais o corpo de Jesus no túmulo, apesar disto, não existe nenhum mandamento falando que por causa disso nós devemos então passar a guardar o domingo. Nós mantemos aquilo que Deus prescreveu desde Gênesis. Por quê? Porque se nós mudamos a regra, né, no meio do jogo, no final do jogo, seria injusto com os anteriores, e Deus não é injusto. Deus permanece justo e será justo dessa maneira até o último dia. Então, é por isso que nós, adventistas do sétimo dia, como cristãos, guardamos o sábado do Senhor. E também uma curiosidade, nós temos como sigla Igreja Adventista do Sétimo Dia,
IASD, que IASD é a sigla de Igreja Adventista do Sétimo Dia, IASD. E IASD é a igreja que abençoa, santifica e descansa. É isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz. Então, IASD é a sigla da Igreja Adventista do Sétimo Dia, IASD é a sigla da igreja que abençoa, santifica e descansa no Senhor. E quer propor isso para você também. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um excelente dia, um excelente sábado, descanse e desfrute com a sua família, com alegria e com felicidade, e que tenha uma semana excelente, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos cuidados e bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom. Feliz sábado a todos.